O último século protagonizou uma mudança sem precedentes na história da humanidade. A expectativa de vida aumentou a nível mundial. Projeções da Organização Mundial da Saúde apontam que em 2050 existirão 2 bilhões de idosos no mundo e que em 2025 o Brasil será o 6º país do mundo em número de idosos. No Rio Grande do Sul, em 2019, nós já atingimos uma marca histórica. Existem mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes até 15 anos. Boa noite aos que nos assistem. Estamos aqui com o nosso primeiro programa de 2020. Boa noite às minhas colegas, Jane e Mara, e a nossa convidada, que depois eu apresento. Boa noite, Valesca. Boa noite, Valesca. Boa noite, Neide. Boa noite a quem está nos ouvindo. Tenham todos um 2020 cheio de paz, amor e saúde. Bom, como todos sabem, Veranópolis tem se destacado nos últimos anos em função das pesquisas na área do envelhecimento. Então, é com muito prazer que nós recebemos no primeiro Entre Elas do ano a nutricionista e coordenadora geral do projeto Veranópolis Envelhecimento, Longevidade e Qualidade de Vida, a quem eu também tenho o prazer e a satisfação de trabalhar junto, né? Boa noite, Neide. Boa noite, Valesca. Boa noite, a Jane. Boa noite, a Mara. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Né? Prazer é nosso, Neide. A gente sabe que no ano passado os projetos de pesquisa completaram 25 anos, né? Então eu queria que tu começasse falando um pouco sobre isso. O que agregou ao longo desses anos todos? Qual o legado das pesquisas em Veranópolis até hoje? Então, as pesquisas do Projeto Veranópolis, elas têm um legado de 25 anos, né? Foi um começo, né, lá em 1974, que realmente assim, se começou a trabalhar o envelhecimento, né? E pensar no envelhecimento já há 25 anos atrás. Então, isso foi muito importante para Veranópolis. Ele foi escolhido, né, como a primeira cidade, né, no Brasil, e eu acho que até no Brasil e no Rio Grande do Sul, né, a trabalhar a questão do envelhecimento. E isso começou muito pequeno, né, com uma população de 100 idosos, logo passou para 224 idosos, né. Então, eu acho assim que outra coisa que eu queria saber no início, assim, o que os idosos com 80 anos ou mais tinham aqui em Veranópolis, né? Quais eram os fatores que levavam a uma longevidade com qualidade de vida? É bom destacar, né, acho que tu falou bem, hoje em dia se fala muito do envelhecimento, mas há 25 anos atrás não era bem assim, né? Não, era o início, né, que como o pai do Dr. Emílio veio, né, para o Brasil, né, e fundou o Instituto de Geriatria na PUC, né, então eles começaram a trabalhar, né, vamos começar a trabalhar com a questão do envelhecimento, né, e como saiu aquela reportagem na revista da Geográfica, isso chamou atenção, né, naquela época já. E o Dr. Emílio, né, tinha, né, aqui um amigo que era o Dr. Valdemar de Carlo, né, então ele resolveu, né, conversar com ele e realmente tentar fazer a pesquisa, onde tudo começou, né, 25 anos atrás. Mas, como eu digo para os novos pesquisadores que vêm hoje, o nosso legado lá de 25 anos atrás tinha assim, questões como questionários que eram feitos há 25 anos atrás, que hoje já não são mais os mesmos, né? Foi evoluindo muito, né, a questão, mas foi o começo, né? E a gente tem muitas questões que ainda são hoje, né, levadas em conta para a gente poder estudar envelhecimento. O começo foi um pouco difícil, né? Mas claro que a cidade abriu, né, para estudar a questão do envelhecimento do Dr. Emílio. Isso foi crescendo, então assim, cada vez mais foi se agregando pesquisadores. Para entender melhor assim, a questão do envelhecimento em todas as áreas, né? Neide, e o que a cidade ganha com isso tudo? Assim, que a gente sabe que vem gente de fora, aplica questionário, examina as pessoas, pede exame físico, exame, às vezes, de sangue, vários tipos de exames, né?
para as pessoas poderem entender mesmo a importância da pesquisa, o que gera para a cidade, o que deixa para essas pessoas todas que participam do projeto e as pessoas do modo geral. No início do projeto, assim, eu acho que o Dr. teve um pouquinho de dificuldade, porque assim, quando tu vai fazer um trabalho de pesquisa, tu não pode interferir na saúde e depois no acompanhamento do idoso, né? Porque ele está mostrando quais são os fatores da longevidade. Né? O Dr. Emílio, como pesquisador, ele não podia, né, interferir, digamos, em acompanhar ele, né? Digamos, acompanhar o paciente. Isso gerava uma dificuldade deles entenderem porque o Dr. Emílio não dava um remédio, né, para eles. Sim, uma coisa é a pesquisa, outra coisa é a intervenção. Então, eles tinham um pouco de dificuldade. Mas eram eles que estavam mostrando os fatores da longevidade, né? Então, hoje já se conhece, eles entendem um pouquinho mais, que eles estão contribuindo, né, com os fatores da longevidade. Mas, assim, a pesquisa foi evoluindo e agora a gente tem alguns estudos também que a gente consegue orientar a dieta, a gente consegue fazer exames, né? Dar um retorno para quem participa das pesquisas. E isso é muito bom, né? E quem participa, que são os voluntários, eles têm um retorno de saúde, né? E para a cidade, isso assim, para a cidade, a gente pode observar em outras cidades, comparando com Veranópolis. A gente vê que os idosos, que as pessoas de outras cidades não têm o mesmo esclarecimento que Veranópolis. A gente participou de vários trabalhos já em outras cidades e a gente vê que eles não têm o conhecimento que eles têm. Porque a gente faz nossos seminários, né? A gente divulga, a gente esclarece na rádio, né? Sobre o envelhecimento. Né? Então, e a gente vê que em outras cidades não tem esse conhecimento que os participantes, que a população tem aqui. E acho que eles são beneficiados com isso. De certa forma, a população já internalizou essa questão da importância da pesquisa e já não tem mais, ou pelo menos se tem, é mínima resistência a participar. São eles que batem a nossa porta, nos procurando, porque eles querem participar das pesquisas hoje. Neide, e essa questão, assim, tu é nutricionista do grupo, né? Uhum. Nós temos toda a questão da qualidade de vida, nós temos toda a questão da fé, da religiosidade, da alimentação. Mas uma coisa assim que a gente trabalha, e que vocês trabalham muito, e que é muito divulgado, é a questão do vinho. Sim. Tá? Como é que o vinho participa na questão longeva? Como é que ele é o conservante, digamos assim, dos nossos idosos? Mas assim, o vinho, a gente já vem estudando ele desde o primeiro estudo com os longevos, tá? Então, ele já fazia parte da alimentação dos longevos, né? Dos idosos acima de 80 anos. Isso eles tomavam habitualmente, né? Diariamente, no almoço, no jantar, mas eles tomavam aquela medida, né? Digamos, um cálice, né? Para o homem e para a mulher, 2 cálices, mais ou menos era a quantidade essa. O que o vinho tem? O que ele contribui? Né? Então, o vinho ele é uma bebida, né, que ele tem muitos nutrientes, né? Inclusive o resveratrol, que ele é um antioxidante, e ele ajuda na prevenção de várias doenças. Mas vamos deixar claro que é com moderação. Né? Porque o pessoal diz assim, vinho é bom, vou tomar 2, 3 litros. O doutor Protásio da Luz, que esteve aqui no nosso seminário em dezembro, deixou bem claro que ele não prescreve vinho, né? Porque isso é muito perigoso. É algo da cultura aqui, mas de forma alguma ele vai prescrever a bebida, até porque em excesso gera muitos problemas. É algo que tem que ser consumido de uma forma moderada, né, Neide? Isso, então assim, o estudo já mostrou naquela época, né, que é moderação. E claro, a gente tem que cuidar muito, né, os jovens, né, a não incentivar muito, mas como saúde, né, como para os adultos, né, e para os idosos, assim, bebido de uma forma moderada, ele é saudável, né, então ele previne doenças do coração, né, então ele é benéfico para a saúde. Neide, eu estava lembrando que envelhecer há pouco tempo atrás, quando eu digo pouco tempo atrás, talvez 20, 30 anos, envelhecer era sinônimo de adoecer. Eu me lembro quando minha mãe dizia assim, aquela senhora com 60 anos
E quando ela se referia a essa senhora com 60 anos, ou que seja com 70, também trazia a imagem daquela senhora com lencinho amarrado, uma senhora sentadinha perto do fogão. E eu pensava, meu Deus do céu, 60 anos, que velha. Hoje eu já tenho 60. Eu já passei dos 60. E eu fico muito feliz, eu vejo que envelhecer é alguma coisa natural da vida. Mas eu te pergunto, as pessoas estão preparadas para envelhecer? Olha, pelos nossos estudos, ainda acho que tem muito ainda a esclarecer sobre isso. E muitos Há não- muito, né, por e fazer. aceitar o envelhecimento natural. Certo. Né? Então, eu acho assim, as pessoas estão esclarecidas que é um processo natural, mas ainda tem muitas pessoas que não conseguem ainda aceitar o envelhecimento, né? Digamos assim, porque cada vez mais, né, tem uma expectativa maior, né? E, claro, a gente vai mudando, né? Eu lembro quando comecei a estudar o envelhecimento, eu tinha, né, 30 e poucos anos, né? Eu estudava, mas hoje eu vejo que eu estou vivendo o envelhecimento, Certo. né? Depois dos 35, 40, você começa a sentir as mudanças no teu, Certo, no teu organismo. corpo. Então, mas nem todo mundo está preparado para isso, né? E é um processo difícil, né? É um processo que envolve perdas. Certo. Perda das habilidades, perdas muitas vezes cognitivas, Claro. perda de pessoas, a questão da aposentadoria. Eu acho que o envelhecimento é um grande desafio. As dores também. As né? dores, ainda Isso eu acho mais. bem complicado, as dores, porque eu me lembro quando minha mãe tinha 40 anos, ela me dizia, mas me dói as juntas. E eu dizia, mas que história é essa de juntas, né? E hoje, realmente, a gente está passando por isso, a gente está vivendo isso, muito mais do que 40, né? Mas a gente chega nos 50 e continua, e nos 55 continua. E eu acredito que vão ser assim, né, Neide? É um processo que natural e gradual também, né? Quanto mais vai avançando, né? E eu vejo que, junto com tudo isso, vem a consciência da finitude da vida. Que a coisa está se indo e ela vai terminar. Então, me parece que ali também dá uma sensação de não querer envelhecer. Uma angústia, Uma né, Jane? E angústia. acho que é doloroso em todos os aspectos. É. Inclusive na sociedade que a gente vive, que preconiza que o bonito, legal é ser jovem, né? Os padrões de beleza. Uhum. E a gente tem que aprender a envelhecer e a curtir cada fase da vida, né? A idade que a gente tem. Porque hoje a gente tem muito esclarecimento, tá? Mas o problema é colocar em prática tudo isso, né? Porque antigamente a gente não tinha tudo isso que tem hoje, né? Esclarecimento, né, sobre o envelhecimento, né, sobre as doenças. Então, orientações a gente tem na rádio, a gente tem em jornal, Certo. a gente tem, né, muito na mídia, né? Mas eu vejo assim que as pessoas não conseguem colocar isso muito em prática. Porque, né, quando começou o estudo também a gente estudou muito assim, como era a vida antigamente, né, desses nossos idosos. Eles moravam mais no interior, eles caminhavam muito, tudo era muito longe, quase não tinham carro, né? Muito sofrido. É muito sofrido, mas eles tinham a religião Muito ajudava forte, muito, né, Neide? né? E então, tipo assim, sempre toda semana, né, tinha, né, em casa era o terço, né, se rezava muito, e na igreja final de semana. Eles passavam muito trabalho, mas eles tinham uma coragem muito grande, eu digo, né? Porque eles trabalhavam muito, né? Tudo era, sei lá, a cidade era longe, né? Não tinham quase carro, não tinham um trator, né? Mas eles venciam muito isso, né? Neide, e assim, a questão de 2020, estamos iniciando um ano, quais são os projetos até o final de 2020 para a Terra da Longevidade dentro da pesquisa? Agora a gente chegou, assim, depois dos 25 anos, depois de muitos estudos, né, que fizemos em todas as áreas, né? Então, a gente está preparando agora um novo cenário, né? Para a Terra da Longevidade. Assim, a gente vai ter novas pesquisas, né? Que a gente vai estudar o Parkinson, né, agora, que é uma pesquisa nova, né? E trabalhar a questão de prevenção muito, né?
assim, dos idosos com 60 anos, que são jovens ainda, né? Certo. A gente tentar prevenir que tenham menos doenças, né? A gente tem um atendimento de ambulatório, que a gente possa, assim, dar mais assistência, né, a esse idoso. Não só pesquisar o idoso, né, mas tentar dar um retorno mais, assim, de prevenção, né, digamos. E a gente vai ter cursos, né, para cuidadores, a gente vai ter cursos para profissionais, então a gente está Neide, preparado fala um pra pouquinho isso. do Instituto Moriguchi, que teve uma pré-inauguração agora em dezembro passado, mas que vai ter uma inauguração efetiva em março. Qual é a função? As pessoas não entendem muito bem, muitas vezes me perguntam, tá, mas o que vai acontecer lá? Como é que vai ser? Fala um pouquinho da função do Instituto. A gente fez uma pré-inauguração, né, no ano passado, até para a gente dar um retorno, assim, até da verba que veio para a construção, né, do Instituto, né. Ele está com a parte física, assim, já estruturado, mas a gente não tem ainda, né, digamos assim, o equipamento que a gente precisa, né. Então, acho que vai ficar pronto agora neste ano, em março. Então, é isso que eu estava dizendo antes, né? Qual é a função lá do Instituto que a gente quer, né? Porque até agora a gente não tinha um local definitivo para a gente trabalhar. A gente passou muito trabalho, a gente ia no seminário lá, que a gente tem poucas salas, né? No hospital também, eles sempre deram apoio para a gente, mas a gente tinha pouco espaço. Tem estudos que a gente precisa de 2, 3, 4 salas, que a gente tem vários profissionais trabalhando junto, né? Então, a gente precisava desse espaço do Instituto, né, para a gente trabalhar melhor, para a gente tentar fazer um atendimento melhor também para as pessoas, né? Porque, assim, digamos, uma psicóloga, ela não pode estar trabalhando no meio do corredor, né, tendo um paciente, né? Então, a gente tem que preservar esse indivíduo, né, e fazer um bom atendimento. Então, a pesquisa, a gente vai ter uma qualidade de atendimento lá no Instituto. E junto com isso a gente vai ter, então, o quê? A gente vai ter cursos, que nem eu falei, de cuidadores, né, de profissionais, e a gente vai ter também um atendimento ambulatorial multidisciplinar, né? Digamos assim, a gente vai montar uma sala lá com fisioterapia, para a gente atender, mas assim, o que a gente vai atender primeiro? Aos idosos que não têm condições, né? Não tem um plano de saúde, tem por condição financeira, né? Então, essa é a nossa prioridade. Olha a função social da pesquisa, né? Então, isso é um começo para a gente ainda, né? Isso vai ser um início, mas que a gente vai querer ampliar cada vez mais. E a gente está também pensando em trazer alguns profissionais, tipo do Hospital de Clínicas, né, geriatras, para também participarem desse processo, né? Digamos, alunos de geriatria, lá que fazem residência, né? Então, o doutor Emílio quer trazê-los para cá também para dar suporte para a cidade também, né? Então, acho que assim, é um começo para a gente, um novo começo, né? Onde nós vamos ter um espaço melhor para pesquisa e um espaço de atendimento para as pessoas, os idosos principalmente, né? Porque a gente tem a pesquisa não só em idosos, a gente tem em crianças também, tem em adultos. A gente parte do pressuposto de que a gente envelhece desde o momento que nasce. Então, é preciso trabalhar isso desde a gestação, né? E, Neide, assim, o atendimento que é feito, que acontecerá agora, também aceita pessoas idosos da região, só de Veranópolis? No primeiro momento, a gente vai dar prioridade à cidade. Certo. Né? E depois a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai ver se a gente vai ter as condições de atender, digamos, Vila Flores, Cotiporã, mas com certeza acho que sim, a gente vai ver. Micro-região aqui, a micro-região. A micro, claro. Certo. Neide, para a gente encerrar, eu queria que tu tentasse lembrar, agora me ocorreu isso, assim, não sei se tu vai lembrar, mas enfim, de alguma situação inusitada que tenha te acontecido nesses anos todos, porque eu sou pesquisadora também, eu sei que a gente passa por vários perrengues, né? A Neide, inclusive, trabalha sábado, domingo, quando precisa levar pacientes para Porto Alegre para fazer exame, sai cedo daqui no sábado. Tu lembra de algo curioso na cidade, no interior, que tenha acontecido, assim, que tenha sido motivo de descontração? Isso teve vários episódios. Né? Foi uma pesquisa que a gente ia avaliar os idosos, esses longevos, né, que estavam vivos ainda no interior. E tinha a irmã da doutora Berenice, né, a Maria Helena, e a gente foi de carro, né, foi com um carro até da prefeitura. E aí um dia estava chovendo muito. Chegou no meio do caminho, o carro trancou, né?
E a gente não saía de lá, né? Aí a gente sentou no carro, tentou empurrar o carro, e aí ficamos um tempão lá e tivemos que chamar ajuda, né? Então, e aí no interior, né? Então, são coisas que aconteceram, né? E muitas vezes, né? Indo a Porto Alegre, né? Imagina, eu levei 150 homens para fazer um squat de cálcio lá no Hospital Moinhos de Vento. Não foi só uma vez, foram 2 vezes, né? E até recentemente eu levei novamente, né? Para fazer a reavaliação. Então a gente parava no meio do caminho, porque na primeira vez eu tinha que medir a pressão, né? Os batimentos, para eles chegarem no Hospital Moinhos de Vento, que eram 25 pessoas, né? De cada vez. E aí, então, eu parava, era no inverno, frio, às vezes, e a gente parava na casa das cucas, né? Aí, todo mundo descia lá, né? Descia e fazia um fila para mim poder medir a pressão. Então, todo mundo ficava, né, digamos, curioso. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Aconteceu alguma coisa, né? E era pesquisa. E de eu entrar num restaurante com os 25 homens. E o pessoal perguntar assim, mas como está com 25 homens, né? Então, assim, mas coisas que acontecem, né? Inusitadas. São fatos que se vivencia, né? Mas todo mundo, assim, aquela descontração, né? E realmente, assim... E não deixa de tornar leve aquele momento também gostoso, prazeroso, porque a gente ri, né? Também descontraído, dentro de um momento e de uma situação tão séria, tão comprometida, né? E enfim, com responsabilidade, a gente vai levando leve, isso é bom. Porque assim, o pessoal, né, olhava aquela fila e eram todos homens, né? Aquela turma era toda de homens, né? Homem de 60 anos para cima, né? Então eles ficavam olhando, mas o que está acontecendo? Todo mundo chegava perto e ficava olhando, né? Perguntando o que está acontecendo aqui, né? Medindo pressão ou vendo batimentos no meio do caminho, né? Mas e tantas outras coisas, né, que aconteceram. Bom, Neide, a gente te agradece muito a presença aqui no Entre Elas, 1º de 2020. Certamente terá outras oportunidades para a gente conversar sobre algo tão relevante para a cidade, né? A questão da longevidade, do envelhecimento, que leva até o turismo. A cidade incorporou isso como algo dela agora, né? E como é importante a função da pesquisa na comunidade. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço e eu acho que a pesquisa vai continuar. A Verlopes tem um nome, né? Terra da Longevidade, então eu acho que agora abraçaram mesmo esse título, né? E eu agradeço a todos vocês, então, pela entrevista. Nós que agradecemos. Boa noite, Jane. Boa noite, Mara. Neide, obrigada, então, mais uma vez. Boa noite, né? Jane. E que 2020 seja repleto de muitas realizações para ti, para a tua pesquisa e para aqueles que são pesquisados também, né? Obrigada pela tua presença. E nos ajude a envelhecer com qualidade. É isso que nós te pedimos agora. Obrigada. Então, Valesca, boa noite, Jane, boa noite, Neide, muito obrigada pela participação aqui conosco no Entre Elas. Nós acreditamos muito na Terra da Longevidade. A gente vê no teu jeito, nos teus olhos, que tu ama o que tu faz, e isso para nós já é um retorno de todo o trabalho, a tua disponibilidade. Então, sucesso, que março venha para inaugurarmos, então, esse instituto, e que tu seja bem feliz com os teus pesquisados. Dessa forma, encerramos esse programa, onde houve a participação da Neide Bruscato, nutricionista e coordenadora das pesquisas em Veranópolis. E boa noite aos que nos assistem. Obrigada.